quero falar um pouquinho hoje sobre Davi. Nós já começamos falando um pouco sobre Davi, quero falar um pouco mais sobre Davi. Davi realizou grandes coisas, mas isso era porque o povo de Israel todo tinha uma mesma mentalidade, uma mesma forma de atuar. Porque todo pensamento conta. Sabe que todo pensamento conta? A gente tem buscado, eu sou assim, e tenho ensinado para o pessoal que anda comigo a ser assim também. A gente tem buscado que durante a oração e a adoração, eu não tenho que pensar em outra coisa. Eu tenho que pensar só em Deus. Se eu estou adorando, eu não tenho que pensar em conta para pagar, em preocupação, em problema, eu tenho que pensar só em Deus. Cada pensamento conta. Se eu estou orando, eu não tenho como falar uma coisa com a minha boca ou concordar com uma oração e estar pensando em outra coisa. Eu não tenho como. Cada pensamento conta. Cada pensamento conta. Aí, eu lembro de uma menina que ela falou que ela não quer vir aqui na igreja, porque eu entendo dentro da mente dela, ela falou. Porque ela falou que eu faço as perguntas que fica a semana inteira remoendo na cabeça dela. Porque para mim, cada pensamento conta. Cada pensamento conta. Você tem problema com área de relacionamento, namoro? Pode ser que você pense nisso o tempo todo. Isso acaba se tornando o seu ídolo entre você e Deus. É sobre finanças, você pensa seus pensamentos? É sobre drogas? É sobre festas? É sobre orgias? O que está na sua cabeça? Qual é a maldade que fica no seu pensamento? Isso conta para a sua vida. Só que também conta como igreja, como grupo. Vamos supor que o Henrique... Sempre tem que usar algum exemplo, sempre pega um solteiro para isso. Vamos supor que o Henrique forme um grupo de 4 ou 5 rapazes bonitos e fortes. E eles vão fazer um trabalho de levantar cedo no sábado de manhã e, sei lá, carpir o portão das casas, tirar o matinho da frente das casas, das viúvas, das senhoras de idade. Então, se todos eles pensarem da mesma forma, eles vão avançar. Se tiverem certeza que eles desesperam deles, eles vão avançar. Agora, se um deles resolveu pegar uma enxada, outro uma pá, outro um martelo, não vai funcionar. Então eu quero demonstrar isso na vida de Davi. Abram suas Bíblias comigo. Em 1 Samuel 22. Eu vou ler versículo 1 e versículo 2. Todo pensamento conta. Todo pensamento é importante. 1 Samuel 22, 1. Eu costumo falar, igreja, que tudo para mim é discipulado. Então aquilo que eu fiz na minha vida funcionou, eu quero que vocês façam também. Eu tinha um caderninho sempre, que o pastor pregava e eu anotava as coisas, as pregações. Se alguém estava pregando, eu anotava. Durante a semana eu estudava aquilo e tirava dúvidas. Geralmente quando eu estava sem aula na faculdade, toda terça-feira eu estava no gabinete dele tirando dúvida. Ele folgava de segunda, na terça eu estava lá no pastor Arídio, sempre eu estava lá de terça-feira, enchendo o saco dele, querendo saber mais alguma coisa. Eu acho legal, se você quiser anotar até no celular, mas é bom que você crie o seu caderno de estudos de coisas de Deus. Para você ter onde consultar depois. E um fato interessante hoje. A Ana falando, né, que estava dançando para o homem que usou a coroa. A Aninha falando, durante a adoração. Acho que Deus estava fazendo alguma coisa realmente aqui entre a gente, hein? 1 Samuel 22, versículo 1. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Então, igreja, pensa o seguinte. Davi tinha com ele cerca de 400 homens. Esses homens acreditavam em Davi? Acreditavam em Davi. O pai dele e os irmãos dele acreditavam nele? Sim. Saíram das suas casas, suas fazendas e foram lá na caverna de Adulão ficar com ele. Não era um caminho perto. Eles tinham suas famílias, seus filhos, esposas, gado. Deixaram tudo e foram seguir Davi. E Davi estava na caverna de Adulão. Numa caverna que ficava no meio da estrada. E com ele tinham 400 homens. Homens bonitos, cheirosos, sábios? Não. Olha o que está dizendo. Homens em dificuldade. Endividados. Descontentes.
Você já imaginou? Você trabalha com construção? Não, trabalha... Quem trabalha com construção? O Dom. Dom, eu sei que tem um ditado que fala que peão é a imagem de Deus, não é isso? É quase isso, né? Imagina uma obra com 400 peões. Todos são em dificuldade, endividados, descontentes. Deve dar um negócio divertido, né? Só não vai sair nada de bom, né? Um negócio desse tipo. Davi tinha 400 deles. E o que ele fez? Ele treinou esses homens. Ele preparou esses homens. E o que é o mais interessante? Davi tinha um propósito, que era libertar Israel dos filisteus e depois de todos os exércitos ao redor. O propósito de Davi era claro. Ele tinha um propósito e um propósito claro. E aí, como é que Davi consegue isso? Esses homens eram chamados de o exército de Davi. Davi se tornou o líder deles. O exército de em dificuldades, endividados e descontentes. Esse era o exército de Davi. Guarda essa informação com você. Deixa eu falar sobre outra coisa. Guerras são cruéis. Quem gosta de filme de guerra? Alguém gosta de filme de guerra? Filme de guerra. Filme de guerra com gente vestida. Senhor dos Anéis, não. Game of Thrones, não vem com esse negócio não. Filme de guerra. Platum, sabe? Filme de guerra. Gente, eu estava lendo sobre guerra essa semana. Guerras são cruéis, né? Sabe cruel? Guerras são cruéis. Ó, na Zâmbia eles falam que quando a guerra civil chegava numa região, nas igrejas, as igrejas todas fechavam. Iam todos os homens para a igreja maior que tivesse na região. E lá os pastores separavam entre os homens que iam para a guerra e os homens que iam cuidar das mulheres e das propriedades. Porque é tão sério o negócio que eles sabiam que quem viesse não teria respeito algum. O Phil estava aqui com a Net semana passada, ele falando que lá no bairro dele, quando entra um ladrão no bairro, eles acham que a família já era. Os ladrões entram, geralmente nas casas, estupram as mulheres, estupram os homens, pegam o que tem de valor, matam todo mundo, tacam fogo na casa. Lá é assim. Não é assalto, é guerra. Sabe o que é guerra? Guerra. Não tem lei. Ah, a guerra, tem os crimes de guerra, fizeram violência excessiva. Não, guerra é guerra. Guerra sempre é guerra. Eu estava lendo sobre algumas guerras durante o reinado de Amasa, rei de Judá. E eu fui lendo sobre o que Nabucodonosor fazia. É absurdo. Por que o povo tinha medo de Nabucodonosor? Porque ele pegava, quando ele conquistava uma cidade, ele chegava na cidade e falava, ó, querem ser meus servos voluntariamente? Se querem, joga fora seus escudos, suas armas, e peguem os meus, colocam a minha roupa, o seu rei vem trabalhar para mim, com os meus trabalhadores, e o seu exército é meu. Suas mulheres são minhas, seus filhos são meus, sua riqueza é minha. Não querem, eu vou invadir. Era só essa conversa. E quando ele invadia, o que ele fazia? Alguém tem ideia? Conquista todo mundo. Homens, ganhamos a guerra. Eu quero o rei e os filhos. Traziam o rei e os filhos. Mata os filhos dele na frente dele. Um por um para ele ver. Fura os olhos dele. Coloca ele debaixo da minha mesa. Agora ele só come o que cai da minha mesa. Põe ele amarrado debaixo da minha mesa. Ah não, a cidade se revoltou. Ainda assim, sem o rei, tá indo para cima de você. Entra lá, rasguem as grávidas ao meio. E peguem as mulheres para vocês, para o divertimento de vocês. Era assim as guerras na época de Nabucodonosor. Eu estava assistindo um filme há tempo atrás sobre a Pérsia e falava assim, esse rei que está vindo, ele é muito forte? Aí um cara responde, ele tem 9 reis com os olhos furados, comendo debaixo da mesa dele. Ele é forte. Guerras são cruéis. Guerras são cruéis. Como igreja, nós estamos numa guerra contra os demônios e o reino espiritual. E essa guerra também é cruel. Nós temos um inimigo que não dorme, não descansa. Ele não tem sábado e domingo. Ele tem comandados debaixo dele. E cada vez que damos um passo em falso,
é um passo a favor dele. Entende isso? Cada vez que você tem uma relação sexual fora do propósito, que você usa droga, que você rouba alguma coisa, que você fala uma mentira, você reforça o inimigo e tira a força da sua comunhão com Deus nessa guerra. E guerras são cruéis. Igreja, guerras são cruéis. Nós não estamos brincando nesse mundo. Guerras são cruéis. Guarda essa informação com você. Segunda informação para você guardar hoje. O que Davi fez? Pegou aqueles comandados, aqueles 400 em dificuldade, endividados e descontentes, e formou eles como um exército para enfrentar uma guerra cruel. Vamos ler? 2 Samuel 23, do 8 ao 23. Vamos ver o que eles conquistaram? Esses endividados. Eu vou ler aqui, tá? É um texto mais longo, eu vou ler aqui já. 2 Samuel 23, do 8 ao 23. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. O cara tinha uma lança e matou 800 homens. Guerras são cruéis. Não eram jovenzinhos destreinados. Ele matou homens fortes de exército. Esse era um dos em dificuldade, endividados e descontentes de Davi. O outro. Depois dele, Eleazar, filho do Aoíta Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus, até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Eleazar está num lugar e Davi gritou para o exército não recuar. O exército recuou, ele permaneceu, porque ele ouviu a voz de Davi e permaneceu. Matou quantos homens? Ele matou um destacamento filisteu. Ele matou todos os homens que vinham naquela direção, com uma espada, até ela ficar grudada na mão dele. Outro, versículo 11. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus se reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe grande vitória. Mais um. No meio da plantação, nenhum inimigo passou. Versículo 13. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza, e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros de Davi. 18. Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros de Davi. Versículo 20. Benaia, filho de Joada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos, matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. E num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi tão famoso quanto os 3 principais guerreiros de Davi.
Foi mais honrado que qualquer um dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando de sua guarda pessoal. Benaia, filho de Joada, irmão de Joabe. Benaia matou um gigante, um homem de grande estatura. Em hebraico a palavra é gigante. Qual é o nome do termo? Tem um termo, né, Nicole, que a gente usou uma vez? Como que era? Peraí, a gente pesquisou nos originais a palavra que era. Nefilins. Meio-dia, oração do meio-dia, hein? E ali ele matou um Nefilim. Entenda uma coisa. Ele andou com Davi. Ele era um dos descontentes. Um dos desanimados. Um dos endividados. Mas ele andou com um homem que matou um gigante. O que ele se tornou? Um matador de gigante. Davi era um guerreiro. Ele pegou homens que não tinham valor para a sociedade e transformou em guerreiros. Guerras são cruéis, mas ele os treinou para realizarem coisas maiores do que ele. Davi matou um leão. Não matou um leão quando era apenas um jovem? Davi matou um leão. Ele caiu na neve, num buraco com um leão e matou o leão. Entenda isso? Ele enfrentou o gigante com um cajado de pastor. Um pedaço de pau assim, ó, para jogar taco. Ele matou o gigante. Ele desarmou o gigante e matou o gigante. Davi matou o gigante Golias com a espada de Golias. Benaia matou o gigante com a própria lança do gigante. Havia uma concordância entre eles, um propósito que os mantinha e que fazia com que eles se desenvolvessem nessa aliança de relacionamentos. Outro texto para nós lermos. 2 Samuel 5. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos. Quantos anos, igreja? Quantos anos Davi reinou, igreja? 40 anos. Davi reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio. E em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Pergunto, qual foi a extensão de que Davi reinou? Alguém sabe descrever isso? Vamos lá, igreja. Raciocinem aí, pensem. Você não está aqui só para ouvir, não. Qual foi a extensão? Quais foram os limites do reino de Davi? Vocês lembram aí? Vou ler para vocês de novo. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio. Hebrom, segunda cidade principal de Judá, ao lado de Samaria. Ele reinou ali 7 anos e meio. A família dele era dali. A caverna de Adulão ficava ali. E ele reinou 7 anos e meio. Excelente, Douglas, obrigado. E aí, em seguida, ele reinou sobre todo Israel e Judá. 33 anos. Davi reinou sobre todo o Israel e Judá. Todos os limites da terra de Israel, Davi reinou. Quando Davi se tornou rei, toda a terra de Israel não era de Israel. Ele combateu e expulsou os filisteus, os amonitas e os amorreus e reinou sobre todo o território de Judá e de Israel. Davi começou com 400 homens endividados, em dificuldades, duvidosos, formou um exército, e guerra é cruel, libertou Israel e Judá inteira e reinou sobre toda a extensão, porque eles tinham uma unidade de pensamento. Eles todos tinham o mesmo alvo, caminhavam juntos. Mais um texto, 2 Samuel 24, 9. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens habilitados para o serviço militar. E em Judá, 500 mil. Igreja, conhece o milagre da multiplicação? Davi começou com 400 guerreiros que eram homens duvidosos para a sociedade. E terminou sua vida com 1.300.000 soldados. Uma parte desse povo seguia Saul, começou a seguir Davi. Uma parte desse povo começou a seguir os pequenos reis que foram se levantando, tentando tomar o trono. Descendentes de Saul foram seguir Davi. Em Davi eles viram um homem com o coração voltado para Deus,
com a intenção de fazer a vontade de Deus. Se identificaram com o propósito dele e se colocaram ao lado dele para conquistar ou morrer. Eles não tinham um plano B ao lado de Davi. Eles entendiam o que Deus queria. Eles entendiam que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E deram suas vidas ali, naquelas batalhas. E Deus os honrou. Eles cumpriram o propósito deles na terra. Eles libertaram Israel e Judá da mão dos filisteus, amorreus, amonitas. Eles estabeleceram Jerusalém como a capital, trouxeram a Arca da Aliança, cumpriram o propósito de Deus. Todos trabalhando com o mesmo afinco, lado a lado. Como que eu posso garantir isso? Igreja, vou mostrar para vocês o versículo que mais me chama a atenção sobre esse assunto. Depois, se alguém quiser ler, leia em casa Levítico 24, do 5 ao 9. Ele fala sobre o que são os pães da presença, os pães da proposição, que os sacerdotes colocavam fresquinho no altar e não comiam. Ficava para Deus. Eles podiam pegar depois o pão e comer quando o novo pão chegasse. Os sacerdotes, purificados e consagrados, os homens de Deus, dentro do templo podiam comer. Mas vamos ler o outro texto. Samuel, 1 Samuel 21, do 3 ao 6. 1 Samuel 21, do 3 ao 6. Agora então, o que você pode oferecer-me? Davi dizendo para o sacerdote, durante um momento de batalha: dê-me 5 pães, ou algo que tiver. Então, entenda a situação? Saul quer matar Davi. Saul não se conforma de ter perdido o reino, quer matar Davi. Jonatas avisa Davi: Davi, vem aqui no campo, ó, meu pai quer te matar. Davi, vai embora. Davi, vai para longe, se isola, vai lá para Hebrom, Davi. Davi pega aqueles homens. Aqueles homens estão andando com ele, seguindo Davi. Aqueles mesmos problemáticos, peão, a imagem de Deus, aquele povo, ele vai chegando andando com ele. E vai lá, com fome, sem pão, sem espada. Ele quer fazer esses caras guerreiros, a guerra é cruel. Davi passa na frente do templo. Está lá o sacerdote. E ele fala: me dá algo para comer, pelo menos 5 pães. Mas não era pãozinho, né? Ó, uns pãozão. Me dá uns 5 desse aí, o que você tiver. Acompanha comigo, igreja. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram com mulheres recentemente, podem comê-lo. Eita, e agora, hein? Se tem uma coisa que homem endividado gosta, é de mulher. Homem de dificuldade, sabe o que ele gosta? Mulher. E homem que está descontente, sabe o que ele gosta? Mulher. Apanhar da esposa, olha lá. Aí 400 dele andando com Davi. Aí o sacerdote fala assim: Davi, não pode dar pão consagrado para você, né? Se eles não tocarem nenhuma mulher recentemente, né? Eles podem comer do pão. Os homens já me entenderam o raciocínio. Os cabras casados já pensaram: meu Deus, onde que você quer chegar com essa conversa? Os caras saíram das suas casas para seguir Davi e ir para a caverna. Vai dar um beijo na esposa antes de ir? Dá um beijo na esposa, vamos seguir Davi. Não é assim? Ô, meu amor, eu vou ficar umas semanas fora, uns meses fora, vem dar aqui um beijinho, vem. Eles falaram para a esposa: fuja não, vem aqui. Não. Olha o que Davi respondeu. Davi respondeu: certamente que não. Conforme o nosso costume, sempre que saio em campanha, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns. Quanto mais hoje. A instrução de Davi era simples para os caras. Quer andar comigo? Quando a gente for fazer qualquer missão, tem que ir lá libertar uma fazenda ali, colocar os filisteus para correr ali. Seja algo simples, seja algo difícil. Vamos enfrentar o rei Laques. Qualquer missão. Vão orar, se consagrar. Nem encostem suas esposas. Vão se consagrar. E a gente vai para a batalha. Eles tinham a mesma mentalidade com Davi. Eles estavam aliançados, eram obedientes a Davi. Eles tinham um propósito. Davi pediu consagração, se consagraram.
Eles tinham uma aliança com Davi. Eles sabiam o que eles tinham que fazer. Ainda que não fosse necessário em momento algum, porque eu não vejo na Bíblia isso em nenhum outro lugar. Talvez, se não fosse esse acontecimento, a gente nem saberia disso. Mas aqui está escrito: então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro pão além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por um pão quente no dia em que era tirado. Sabe quando Uzá colocou a mão na arca? Uzá morreu. Qual foi o pecado que Deus falou? Pecado de irreverência. Irreverência? Falta de respeito. Colocou a mão na arca, ele morreu. Sabe os filhos de Eli? Saíam com a mulherada, enchiam a cara, foram pegar a arca, morreram. Sabe os homens que estavam com Davi? Comeram o pão da presença. Continuaram vivos. Espera aí. 400 homens em dificuldade, endividados, descontentes, estavam em consagração. Eles não se corromperam, não desobedeceram Davi. Eles seguiram o propósito, estavam em consagração. Saíram à guerra em consagração. Todos tinham a mesma mentalidade. Todos tinham o mesmo pensamento. Todos tinham o mesmo propósito. Todos obedeciam à instrução de Davi e se colocavam debaixo da autoridade de Deus para cumprir exatamente o que Davi tinha pedido. Nenhum deles havia escondido que estava fora da consagração. Cumpriram o propósito que Deus tinha para eles naquele tempo. Leia comigo Mateus 12, 3-4. Mateus 12, 3-4. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, juntamente com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido, mas apenas aos sacerdotes. Jesus argumentando para os fariseus que Deus até regras muda para que o propósito dele seja realizado diante de homens que são consagrados, que se consagraram, que disseram não para o pecado e não para a desobediência. Eu vou falar uma coisa para vocês: a gente às vezes não tem noção do quanto uma desobediência é pesada. Uma. Eu estava descendo de carro com o Ignis aqui. Aí tem uma casa ali embaixo que o Ignis viu um cara entrando naquela casa. E eu estava atrás daquele cara, porque ele chamou ele para andar de skate comigo. Foi semana passada. Aí o Ignis não falou para mim na hora. O Ignis falou depois: ó, o cara entrou naquela casa. Mas antes de ele me falar, eu passando de carro, eu vi um plástico preto, sabe plástico de lixo? Voando, ele fez assim, ó. Aí eu, tá. Quando foi lá olhar, ele entrou na telha com tudo por dentro. Era um demônio. Parecia um morcegão, entrou de uma vez na casa assim. O que estava acontecendo ali naquele lugar que ele entrou? Os caras estavam usando droga. Ali, naquele momento. O cara comprou droga e entrou ali. Não sabia, o Inês acabou de falar. Ele acabou de entrar ali. Temos noção? Não. Não temos noção. Que cada ato de pecado é uma brecha nessa guerra suja. A guerra é suja. A guerra é suja. O site apareceu para você, está vendo notícia, 00:30, o UOL, apareceu. Clique aqui e veja meninas tirando a roupa. Você clicou? Ó, o plástico preto ali entrou em você. O cara te convidou para sair, você aceitou. A hora que você falou sim, entrou no carro com ele, ó. Você mudou de exército. Se tivesse que ir lá agora comer os pães da presença, não podia. Agora parece que você está ajudando Davi, você está lutando pelos filisteus. Porque todo pecado de decisão é uma renovação de pacto. Assim como eu tomo o cálice da aliança, da ceia e como pão, é eu entrar numa relação sexual, é eu usar droga, é eu cometer uma violência, é eu roubar alguma coisa, é a mesma coisa. Só que do cálice de outra pessoa, do pão de outra pessoa. E ele entra. Os homens se consagraram da forma que Davi disse. Igreja, atenção para isso. Deus não muda, mas Deus muda condições e regras que são dele próprio, até para abençoar a gente. No momento que estamos em consagração, para fazer a vontade dele. Ele tem liberdade para isso. Se você estiver com fome,
sem comida na sua casa, Deus pode enviar pães da presença para você. Se vocês estiverem em consagração, Deus não brinca com santidade. Deus não brinca com santidade. Esses homens estavam aliançados com Davi, em unidade com Davi. Único pensamento, único propósito. Eles iam exatamente da forma que Davi pedia que eles fossem. E tinham todos um único alvo. Vamos libertar Israel. Vamos libertar Israel. Vamos libertar Israel. Finalizando, deixa eu brincar com alguns versículos rapidinhos com vocês. Eu vou ler rapidinho, tá? Todos estão aqui. Se você anotar. No caso, daqui a pouco. Ô Tico, cadê você? Dá para colocar depois no Facebook o slide no texto, no som? No YouTube, né? Obrigado. Pessoal, depois quem quiser, só abrir, vai estar lá no YouTube os versículos, o slide, conforme eu estiver falando. Só que aí demora mais tempo para fazer isso, né? Demora pelo menos um dia a mais para fazer isso, né? Vamos lá, eu vou ler 2 Crônicas 30, 12 e 13. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento, para executarem o que o rei e seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém, no 2º mês, para celebrar a festa dos pães sem fermento. Igreja, aqui, Ezequias pede a graça de Deus. Deus vem sobre o povo e todos têm o mesmo pensamento. Olha o que Davi experimentou com seus soldados. Segundo texto, Jeremias 32, 39. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Um só pensamento, uma só conduta. Se um homem ali não tivesse em consagração, teria morrido. João 7,11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Jesus faz o vínculo da proteção com a unidade, nesse versículo. Próximo, 1 Coríntios 1,10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Um só pensamento, um só parecer. Bênçãos da unidade. Romanos 15,5. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo faz o vínculo de perseverança e ânimo, dependerem de unidade de pensamento entre as pessoas. Ficou bonito isso, né? Unidade de pensamento entre as pessoas, o pensamento das pessoas. 1 Pedro 3,8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sendo compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Uma vez eu preguei aqui que se a gente não tivesse amor entre a gente, fraternal, é melhor mudar o nome de igreja, né? Seria Geração Nova Laodiceia, GNL, né? Porque Filadélfia é amor uns aos outros, né? E aqui é engraçado que ele vai colocar que a unidade de pensamento traz a fraternidade. Há um vínculo de pensarmos da mesma forma para nos amarmos. Filipenses 2:2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Igreja, eu queria que se cada um de nós fosse comprar algo no mercado, na farmácia, fosse no asilo, fosse no orfanato, fosse na Conde de Sarzedas, fosse visitar uma outra igreja, tocar em outro lugar, que o povo nos conhecesse como pessoas que têm a mesma atitude. Não pessoas que agem de uma forma quando estão sozinhas, de outra forma no grupo de amigos, de outra forma no meio de crente, de outra forma na frente do seu discipulador, de outra forma na frente dos pastores. Isso não é cristianismo. Isso é mentira. Isso é mentira. Cristianismo é você ser quem você é,
confiando que Deus está te mudando e aceitar as mudanças que Ele tem para você. Se tornando uma pessoa confiável, tanto em caráter quanto em habilidade, em todo lugar que você estiver. E o texto de Filipenses diz: tendo uma só atitude. A atitude é em todo lugar, igreja. Os guerreiros de Davi, todos tinham o mesmo procedimento. Por isso avançaram tanto. Todos agiram da mesma forma. Por isso avançaram tanto. E quem não agiu da mesma forma o tempo todo? Olha o caso de Joabe. No final da vida ele foi morto. Salomão trouxe justiça. Agiu nas costas de Davi. A atitude dele levou ele a atos ruins. Nós temos essa opção todo dia. Último texto. Por isso está numa cor diferente ali. Filipenses 3,16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Temos um evangelismo forte, que chega na praça de Itaquá com 10 pessoas de circo, 2 peças de teatro, uma banda com coisas montadas, que a gente coloca um gerador de energia e faz? Temos? Não. Mas a gente consegue ir 4 a 10 pessoas com 2 violões, um carrom, orar pelas pessoas e levar um pão com salsicha? Nós temos todo mundo avançado nas relações de cura interior, de libertação e de oração? Não. Nós temos algumas coisas que conseguimos aplicar e temos amigos e parceiros em outros lugares que podemos indicar para fazer? Temos. Nós temos condições de fazer grandes festas para 400, 500 pessoas? Administrar o rodeio da cidade? 100 mil pessoas? Não. Mas a gente consegue fazer uma festa caipira que atenda 150 pessoas e se acabar a gente compra coisa no mercado e faz acontecer? Ou se temos. Filipenses 3,16. Então, tão somente vivamos com aquilo que já alcançamos. Igreja, daqui só para frente, regredir não. Regredir não. Regredir não. Pensamento de largar as drogas, todo mundo. Como que é o pensamento de largar as drogas? Hoje eu não uso. Hoje eu não uso. Não é assim? 2 dias sem usar? Puxa, mas hoje eu não uso. Eu não vou olhar para trás. Eu não vou ficar me lamentando pelo que aconteceu de errado lá atrás. Eu não vou ficar me mordendo, machucando lá atrás. O ponto é, só daqui para frente. Eu já jejuo um dia por semana? Legal. Não vou jejuar meio dia por semana, eu já jejuo 1. Eu consigo ficar com a minha boca fechada por 3, 4 dias sem fazer um comentário maldoso, sem falar mal de alguém? Pelo amor de Deus, pelo menos 4, 5 dias continue. Dê seus passos. Ah, eu aprendi que se eu deixar meu computador desligado à noite, eu não perco em sites, eu não perco em salas de bate-papo. Desliga toda noite. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Chega de voltar atrás. Chega de ser cachorro que come o próprio vômito de novo. Chega. O que eu já alcancei, eu quero avançar daqui para frente. Guerra é cruel, o inimigo não dorme. Mas eu tenho um Deus que nunca dormiu e que criou o inimigo antes dele se corromper. Meu Deus não tem comparação com o inimigo. Eu quero fazer tudo o que ele espera de mim. E vou viver daqui para frente, como eu já alcancei. Vou estabelecer unidade de pensamento com os meus irmãos. É fazer um trabalho juntos? Vamos fazer um trabalho juntos. Ah, agora definimos que semana que vem vamos fazer um trabalho de futebol na quadra. Todos com a mesma mentalidade. O melhor trabalho de futebol que já vimos. Agora teremos uma festa dos anos 50. Melhor festa já fizemos. Evangelismo na praça, melhor evangelismo. Todos com o mesmo foco de pensamento. Não vamos brincar. Nascemos só para uma razão, trazer glórias para Deus. Não dá para viver conformado com o pecado. Amém, igreja? Você pode ficar de pé? Vamos encerrar? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Porque podemos ler que Davi não era um homem perfeito. Davi foi um homem pecador. Vários tipos de pecado. Mas Davi se arrependeu. O Senhor o perdoou. O Senhor o purificou, o limpou. E ele é conhecido como homem segundo o seu coração, Senhor. Senhor, ele transformou 400 homens desordeiros
homens fora do padrão da sociedade, em guerreiros, conquistadores. Senhor, hoje em dia na nossa cultura, Senhor, exército é sinônimo de disciplina. E Davi pegou homens desordeiros, Senhor, e formou um exército disciplinado. Um exército que avança, que alcança, que ele vai além. Senhor, eu te agradeço, Senhor. Porque o Senhor é um Deus bondoso. Se Davi teve chance, eu também tenho, Senhor. Os meus irmãos e irmãs aqui também têm, Senhor. Porque o Senhor não tem filhos prediletos. O Senhor é justo e bondoso, misericordioso. E nós não estamos aqui à toa. Eu te agradeço, Senhor. E te peço que haja entre nós unidade de pensamento, Senhor. Que haja entre nós uma só mente, um só propósito. E que cada realização que fizermos como igreja, Senhor, que sejamos conhecidos como uma família espiritual, que anda junto. Tem divergência? Sim. Tem atrito? Sim, como toda família. Mas que anda junto no propósito do Senhor, se ajudam, se completam e avançam. E quando olharmos para trás, veremos que hoje somos bem melhores. E amanhã, quando olharmos, veremos que ainda seremos bem melhores. Porque o Senhor é um Deus fiel e possibilita que pessoas falhas como nós possamos fazer algo para Ti, Senhor. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Jesus. Senhor, nos mantém em consagração. Queremos comer do pão da Tua presença. O Senhor vence o inimigo que é mais forte do que eu. O Senhor vence. O Senhor é minha rocha de salvação. Que todos possamos estar na mesma rocha, Senhor. Que todos possamos estar na mesma vitória. Senhor, nos capacita. Como Ezequias disse, que o Senhor nos dê graça para que haja unidade de pensamento e possamos crescer e avançar. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, por essa reunião, por esse tempo. Te agradeço, Pai. Grava essa palavra em nossos corações, para nós não pecarmos contra Ti, Senhor. Nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Que possamos, Pai, cumprir todos os Teus propósitos para nós. Senhor, libera e aciona mais pessoas para orarem nos turnos de 3 em 3 horas. Mais pessoas para orar às 6 da tarde, em pelo menos um turno de 3 em 3 horas. Aciona mais pessoas, Pai, para a gente engrossar esse caldo. Para a gente chegar até os céus com o nosso incenso suave. E como família espiritual, avançarmos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações e o poder do Espírito Santo estejam conosco não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diga: Deus abençoe sua vida, estamos encerrados, aplauda o Senhor. Cumprimente quem estiver ao seu lado.